como vencer em tempos de perda. Segundo Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Não diz que o azeite acabou, diz que o azeite parou. Por quê? Porque a fonte do milagre é inesgotável. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Há um capítulo na Bíblia, Lucas capítulo de número 15, que é conhecido como o capítulo dos perdidos e achados. O capítulo começa falando de um pastor que perdeu uma ovelha. Depois fala de uma mulher que perdeu uma dracma. Depois fala de um pai que perdeu um filho. E aqui fala de uma mulher que perdeu o marido, o sacerdote da casa, o pai dos filhos, o provedor, o profeta da casa. Ela teve uma perda muito grande. Quando a vida nos leva para um lugar que nunca escolhemos, o que fazer? A história dessa mulher começa onde a força humana termina. Perda, dívida, dor, medo, ameaça, solidão e responsabilidade demais para pouca estrutura emocional. É a história de muitas mulheres hoje aqui, que enfrentam perdas profundas, responsabilidades esmagadoras e ainda precisam continuar. Mas o milagre dessa mulher começa com uma verdade poderosa. Escute isso: Deus nunca desperdiça uma mulher ferida. Ele a transforma, Ele a levanta, Ele faz dela uma protagonista de milagres. E a grande pergunta que se faz quando você perde o namorado, ou perde o noivo, ou perde o marido, ou perde um trabalho, ou perde algo de valor, a grande pergunta que se faz é como não se perder com as perdas que vão acontecendo na vida. Quando se perde, por exemplo, a saúde, e um acidente coloca a mulher numa cadeira de roda. Eu venho acompanhando um casal em que a sua namorada, noiva e esposa era linda, maravilhosa, bonita, saudável. Hoje, em função de uma enfermidade, ela está 100% dependente dele e toda assim deformada. E eu fico vendo aquele jovem cuidando daquela esposa com tanto amor e carinho, depois de sofrer uma perda gigante. E essa é a pergunta: quais são os passos que se deve dar quando se vive essas perdas para vencer em tempo de crise? Essa mulher nos ensina a primeira lição quando perde o marido. A primeira lição, número 1: em tempos de perda, encontre descanso na soberania de Deus. Em tempos de perda, encontre
Descanso na soberania de Deus. Verso 1 diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, soberano, que tem o controle sobre todas as coisas. Aí você diz: Josué, por que em tempos de perda e de crise existencial eu preciso buscar e encontrar descanso em um único lugar onde é possível descansar mesmo? Na soberania de Deus. Primeiro, porque a soberania de Deus garante que a perda não é o fim da história. A mulher começa dizendo: meu marido morreu, e o texto começa com perda, mas não termina nela. Quando Deus é soberano, a perda é ponto e vírgula, não ponto final. Mesmo quando uma fase termina, Deus já preparou continuidade, direção e provisão. Jó 42:2 disse: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A sabedoria, a soberania divina significa: a dor é real, mas não é definitiva. A segunda razão pela qual você deve encontrar descanso na soberania de Deus: porque Deus sustenta você onde você jamais conseguiria se sustentar sozinha. Ela diz: tu sabes que ele temia ao Senhor, ou seja, Senhor, eu estou sofrendo, mas eu sei quem tu és. A soberania de Deus é o fundamento que impede o colapso emocional. Quando você não tem chão, a soberania é o chão. Quando você não tem força, a soberania dele é a sua força. Você descansa porque sabe quem está sustentando você, não porque a situação melhorou. A terceira razão pela qual você deve buscar descanso na soberania de Deus em tempos difíceis: porque Deus conduz a história mesmo quando você não entende o caminho. Você não entende o caminho, mas é Ele quem está escrevendo a história. Você não entende o caminho, mas é Ele que está conduzindo a história. Você não entende o caminho, mas é Ele quem está fazendo tudo conforme a sua soberania. E a palavra diz que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. A soberania de Deus significa que Ele está trabalhando mesmo no caos. O marido morreu, os credores pressionam, os filhos estão ameaçados, ela está emocionalmente ferida, mas Deus já tinha preparado um profeta. Deus já tinha preparado as vasilhas, Deus já tinha preparado o azeite, Deus já tinha preparado o milagre, Deus já tinha preparado o escape. Deus planeja saídas antes mesmo de você entrar na crise. A Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A quarta razão pela qual você deve encontrar descanso na soberania de Deus: porque descansar na soberania de Deus é a única forma de ter paz em meio ao incontrolável. O que foge ao seu controle, descansa nele. O que foge ao seu controle, tenha paz nele. Há situações que nenhum esforço humano resolve, e essa mulher estava em uma dessas. Quando a vida está fora do seu controle, a soberania de Deus, lembra, não está fora do controle de Deus. Sua filha está fora do seu controle? Não está fora do controle de Deus. Seu filho está fora do controle? Não está fora do controle de Deus. Seu marido está fora do seu controle? Não está fora do controle de Deus. Preste atenção, você está vivendo uma situação que está fora do seu controle, não está fora do controle de Deus. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus guardará o seu coração.
Descansar na soberania, entregar o controle a quem nunca perde o controle. Não é a paz pela solução, é a paz pela rendição. Não é a paz pela solução, mas é a paz pela rendição. Eu quero que você seja profeta para a irmã ao lado. Você vai bater no ombro dela e vai dizer assim, ó: descansa o seu coração, Ele está no controle. Descansa o seu coração, Ele está no controle. Descansa o seu coração, Ele está no controle. Aleluia! Ele está no controle. Agora presta atenção. É fácil sepultar um marido? Não é fácil. É fácil, como a mulher de Jó, em um único dia sepultar 10 filhos? Não é fácil. Agora ouça o que essa mulher nos ensina. Segundo, a morte de quem se ama não pode matar o seu desejo de viver. A perda de quem se ama. Mas era um filho, era um noivo que se foi, era um namorado, era um marido que se foi, era um colaborador que nós mais tínhamos em autoestima e consideração que se foi. E às vezes não é uma morte literal, mas é uma partida. É alguém que se foi. Ela se levantou, foi à casa do profeta, e ela, nesse gesto de se levantar, ir à casa do profeta, buscar uma solução para um problema que ficou, está dizendo: meu marido morreu, se foi, mas eu preciso continuar vivendo. E por que você deve continuar vivendo apesar de ter perdido? Primeiro, porque a sua identidade não morre com a perda, você continua tendo um propósito. A mulher perdeu o marido, mas não perdeu quem ela era. Ela era mãe, era filha de Deus, era portadora de um chamado e guardiã de uma promessa. A dor atingiu seu coração, mas não anulou sua identidade. A Bíblia diz em Romanos 11, 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A morte tira alguém que amamos, mas não tira quem Deus disse que você é. Quando você perde alguém, você precisa lembrar: você continua viva porque Deus ainda tem algo para fazer através de você. Você continua viva porque Deus ainda não terminou o que Ele tem para a sua vida e através da sua vida. Sabe por quê? Você deve continuar vivendo apesar do que aconteceu, porque o luto é um vale, e vale não é morada permanente. Até quando você vai viver esse luto do divórcio? Quando já faz 10 anos, quando já faz 20 anos. Até quando você vai viver o luto de um filho que Deus chamou para si há 7 anos, e você continua chorando como se foi ontem? E Deus está dizendo: o luto é um vale. E aí o Davi chega e escreve o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale, ande pelo vale, ande pelo vale. Quando terminou o vale, volte a viver a plenitude da vida em Deus. O vale não é lugar de morada, é lugar de passagem. Davi não disse: ainda que eu resida, ainda que eu more. Não, ainda que eu ande pelo vale. Não é para morrer no vale, não é para se aposentar no vale, não é para fazer morada no vale. A morte fere, mas Deus cura, e quem cura é o Deus que te chama para caminhar e não para desistir. Sabe por que você tem que continuar vivendo apesar do que perdeu?
Porque Deus sempre reserva um novo capítulo depois da perda. Ah, irmã, você precisa entender isso aqui. Deus sempre reserva um novo capítulo depois da perda. A glória da segunda casa sempre é maior do que a primeira. A glória da segunda estação sempre é maior do que a primeira. A glória da próxima fase em Deus sempre é melhor e maior e mais gloriosa do que a primeira. A morte não encerra uma história, mas Deus escreve as outras páginas. Depois da perda do marido, ela encontra o profeta. Depois da perda do marido, ela recebe uma palavra. Depois da perda do marido, ela vive um milagre. Depois da perda do marido, ela vê provisão. Depois da perda do marido, ela salva os filhos. Depois da perda do marido, ela recupera a dignidade. Se ela tivesse desistido, nada disso aconteceria. E essa é a pergunta do Espírito: por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em abandonar tudo? Por que você está pensando em abrir mão das promessas que você carrega? Os profetas morrem, mas a promessa de Deus não morre. É tempo de nós recuperarmos a certeza naquilo que Deus falou e que é irrevogável. A morte fecha portas humanas, mas abre portas divinas. Isaías 43:19 diz: eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. Eis que coloco na tua boca um novo cântico. Eis que porei um caminho no teu deserto. Eis que porei rios no ermo. Sabe por que você deve continuar vivendo apesar da perda? Porque Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva plenamente. Essa mulher tinha motivos para desistir, mas ela escolheu levantar-se. Levantar é uma atitude profética. Levantar é uma declaração de fé. Levantar é uma resistência espiritual. Levantar é a resposta à voz de Deus. João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tem mulher aqui que está vivendo 10% do que poderia estar vivendo. Tem mulher aqui que está vivendo 30% do que poderia estar vivendo. Tem mulher aqui que está vivendo 50% do que poderia estar vivendo, porque aí ainda está no luto, pô. Já faz 5 anos, já faz 10 anos, e você fala como se fosse ontem. Não, o inimigo tenta usar a morte para roubar a alegria, o brilho, a esperança, mas Deus te chama para viver reconstruído, florescer. A morte pode levar alguém que você ama, mas não pode levar o propósito que Deus plantou em você. A sua história ainda não está terminada. Terceira lição que essa mulher nos ensina: em tempos de perda, bata na porta certa. Há uma tendência, principalmente na mulher, por ser emotiva, de no momento de desespero, de perdas, sair batendo em todas as portas e abrindo o coração para todas as pessoas. Agora escute o que eu vou dizer para você, porque isso aqui é sério. Eu não vou chegar até o final dessa mensagem, mas eu fiz um propósito para amanhã de mandar essa mensagem completa para todas vocês. E por escrito para vocês pregarem na igreja também. Então preste atenção. Por que você precisa tomar cuidado? Essa mulher, presta atenção, ela não sai assim: ô Joana, me ajuda, e abre o coração. Ô Fernanda, me ajuda para cantar. Ô José, me ajuda. Não. Ela bate na porta certa. Quem era Elias? Um homem que carregava a glória da presença do Eterno. Quem era Elias? Um homem sensível para ouvir Deus. Ouça quem ouve Deus. Agora, por que você não pode bater em qualquer porta e abrir o coração para qualquer um? Primeiro, porque nem toda porta que se abre te cura. Algumas te ferem ainda mais. Nem toda
Toda porta que se abre te cura, algumas te ferem ainda mais. Em momento de perda, o coração fica sensível, vulnerável e exposto. E é exatamente por isso que você não pode abrir o coração para qualquer voz. A viúva não buscou vizinhos curiosos. Pare de buscar vizinhas curiosas. A viúva não buscou parentes negativos. Tem gente torcendo para que piore. Não quer que você perca só o marido. Quer que você perca filho, filha. Não é fácil, não é difícil chorar com os que choram, porque tem gente torcendo para você chorar mais ainda. Difícil é se alegrar com os que se alegram. Cuidado, ela não procurou vizinhos curiosos, ela não procurou parentes negativos, ela não procurou conselhos tóxicos. Porque tem pessoa que quando você fala, meu marido está querendo ir embora. Não, minha filha, manda embora mesmo, está tarde. O meu eu mandei. E já foi o terceiro. A vida é assim, minha filha. A filha está andando. Gente que não ouve Deus, ouve o capeta. Cuidado com os conselhos tóxicos. Não, irmã, toda filha é assim mesmo. Não, todo filho é assim mesmo. Toda família é assim mesmo. Não, cuidado com os conselhos tóxicos. Ela não procurou conversas que só aumentariam a dor. Ela foi direto ao profeta, ao homem que trazia a palavra. Quando você bate na porta errada, a dor dobra. Quando você bate na porta certa, a esperança renasce. Segundo, por que você não pode bater em qualquer porta? Porque há portas que drenam a fé e portas que desenvolvem sua fé. Você percebe isso no texto. Ela não queria apenas desabafar, ela queria uma resposta de Deus. Existem portas onde você só recebe opinião, julgamento, crítica ou confusão. Existem portas onde você recebe orientação, sabedoria, palavra, conforto e direção divina. A porta certa não te dá argumentos, te mostra um horizonte. Te mostra um caminho. Se alguém tem falta de sabedoria, diz a Bíblia, peça a Deus. Portas certas devolvem clareza. Terceiro, porque em momento de crise, você não precisa de eco, você precisa de uma palavra. Se ela tivesse desabafado com as pessoas erradas, teria recebido apenas, que pena, especulações, uma fofoca, mais ansiedade, ou conselhos humanos, mas ela buscou alguém que carregava uma revelação, não uma opinião. Busque alguém que carrega uma revelação, não uma opinião. Mateus 7,7 diz, batei, buscai, achareis. A porta certa é aquela onde Deus fala, não onde as pessoas especulam. Será que ele não estava em pecado? Será que não foi livramento? Será que Deus não tem um homem melhor para você? Porque a porta certa ativa o milagre, a porta errada paralisa você. Algumas portas ativam o milagre, outras paralisam você. Observe a sequência, ela bateu na porta certa, recebeu instrução, obedeceu e experimentou o milagre. Se tivesse batido na porta errada, teria ficado presa na dor, mas a porta certa liberou estratégia. Eu gosto disso. A porta certa liberou estratégia, agregou valor à sua fé, ativou sua ação e a levou à multiplicação. A porta que você escolhe determina o milagre que você vive. Cuidado com o salão de cabeleireiro. Pode ser a porta mais errada onde você está abrindo seu coração. Cuidado com a manicure. Pode ser uma fofoqueirinha. Cuidado com aquela loja que frequentemente você vai lá comprar roupa e tira um tempo conversando com aquelas vendedoras. Qual é a porta que você está batendo e abrindo o seu coração? A porta que você escolhe determina o milagre ou não que você vive. Quarto passo para vencer em tempos de perdas. Na crise, não negocie o que você tem de valor eterno.
Sabe por quê? Os credores vieram e disseram assim: seu marido morreu, deixou uma dívida enorme conosco, e a gente tem uma solução para propor. Você tem 2 filhos, não tem? Tenho. A gente leva os seus filhos como pagamento da dívida, eles vão ser escravos nossos. Como? Como? Você quer que os meus filhos sejam moeda de troca para pagar uma dívida? Não. Não. Eu gosto da resiliência desta mulher. Meu marido morreu, mas eu vou salvar os meus filhos. Meu marido morreu, mas eu não vou permitir que meus filhos sejam levados como escravos. Sabe por quê? Eu não gerei escravos, eu gerei promessas, e eu estou indo atrás de um milagre. Não negocie o que você tem de valor eterno. Primeiro, por quê? Porque crises são temporárias, mas seus valores são eternos. A dívida da viúva era real, urgente e assustadora, mas era temporária. Se ela entregasse os filhos, entregaria seu futuro. Preste atenção. Se ela entregasse os filhos, entregaria seu futuro, entregaria sua descendência, entregaria sua herança e tudo o que Deus tinha prometido. Verdades espirituais não podem ser sacrificadas para resolver problemas passageiros. Era simples para ela. Eu quero me livrar dessas dívidas, e a única forma é usar meus filhos. Então vai, meus filhos, pelo menos eu fico em paz com a dívida. Ela estaria abrindo mão, gente, do futuro, da descendência, da herança e de tudo que Deus havia prometido. Preste atenção, Marcos 8,36, Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E aqui, seus filhos, sua casa, sua família. Crises passam, mas valores eternos sustentam você quando tudo ao redor desaba. Segundo, sabe por quê? Que você não deve negociar o que tem valor eterno, porque o inimigo sempre tenta te pressionar no ponto da perda. É a pressão do capeta que vem na hora em que você está em crise por causa de perdas. Os credores não vieram atrás de objetos, terreno ou dinheiro, eles vieram atrás dos filhos. O inimigo tenta tocar exatamente onde dói mais. É um momento de vulnerabilidade que surgem tentações. Eu já vi história de mãe que negociou a filha para que a filha se prostituísse para pagar uma conta. É no momento de vulnerabilidade que surgem tentações. Eu já vi marido cedendo a mulher para o patrão a troco da solução de uma dívida. Presta atenção. É no momento de escassez, de prova, de deserto, que somos tentados a buscar atalhos, soluções rápidas, decisões precipitadas. Filha, casa com esse cara, ele não vale muita coisa, mas ele tem muito dinheiro. E quem sabe se resolve o seu problema financeiro e o nosso. Está negociando aquilo que não tem preço, porque dignidade não tem preço, honra não tem preço, moral não tem preço. Mas crise não é hora de abrir mão da fé, do caráter, da santidade ou da família. Quem entrega o essencial para resolver o imediato perde o eterno tentando salvar o momentâneo. Terceiro, sabe por que você não deve negociar o que tem valor eterno? Porque aquilo que você protege na crise será o que Deus usará para reconstruir o futuro. Aquilo que você protege na crise é o que Deus vai usar para reconstruir o futuro. Os filhos eram o que ela tinha de mais precioso. Se ela cedesse, Deus não teria com o que reconstruir. Veja, Êxodo 4:2, assim como Deus disse a Moisés: o que tens na mão,
Ele também pergunta hoje: o que ainda te resta que é eterno? O que é que você tem que tem valor eterno? Fé, filhos, valores, caráter, princípios. Se a matéria-prima do milagre, crise, tenta arrancar o que Deus pretende usar para te levantar. 4. Por que você não deve negociar o que tem valor eterno? Porque sua firmeza na crise revela a quem você pertence. Dizer não entrego como a viúva é um ato de adoração. A crise não define sua fé. O medo não determina suas escolhas. A pressão não dita seu comportamento. E o desespero não vai roubar o que Deus te confiou. Josué 24:15 disse: aconteça o que acontecer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na crise, sua lealdade aos valores eternos mostra que sua vida é governada pelo reino, não pelas circunstâncias. 5º passo: como vencer em tempos de perdas. Construa relacionamentos para tempos difíceis. Vizinhos importam. Construa relacionamentos em tempos difíceis. O homem de Deus perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: uma botija com um pouco de azeite. Aí ele disse assim: então vai, bate na porta dos teus vizinhos, pede vasilhas emprestadas e não poucas, enche a casa de vasilhas, mas quem vai providenciar as vasilhas são os teus vizinhos. Então quem tem vizinho tem vasilha, e quem tem vasilha tem aonde colocar o milagre. E quanto mais vasilhas, maior o milagre. Quanto mais vizinhos, mais vasilha. E quanto mais vasilha, maior o milagre. Por que você precisa construir relacionamentos para os tempos de crise? Por quê? Primeiro, porque ninguém vence crise sozinha. Deus nos criou para a interdependência. O profeta poderia simplesmente multiplicar o azeite, mas não fez isso. Ele mandou: vai pedir vasilhas aos vizinhos. Por quê? Porque Deus queria ensinar que milagre não é solo. Milagre é comunitário. Milagre não é para você sozinha. O milagre sempre é comunitário. Desde Gênesis Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Paulo em Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros. Relacionamentos não são opcionais, são espiritualmente necessários. Sabe por que Deus não colocou olho na sua nuca? Por que Deus não colocou olho na sua nuca? Porque você precisa de alguém que te ajude a enxergar os pontos cegos da sua vida. Deus me fez de uma forma que não tem como eu não contar com outro para viver. Sabe por que você precisa construir relacionamentos para o tempo de crise? Porque Deus usa pessoas comuns como parte do milagre extraordinário. Os vizinhos não multiplicaram o azeite, mas sem eles não haveria vasos para receber o milagre. Olhe para sua vizinha e diga assim: mesmo que eu não queira, você é muito necessária. Você é importante. Você é imprescindível. Da mesma forma, uma palavra amiga, quem não precisa? Um abraço, quem não precisa? Um conselho, quem não precisa? Um ombro, quem não precisa? Uma oração, quem não precisa? Uma pequena ajuda, quem não precisa? Podem se tornar vasilhas onde Deus derrama graça.
A ajuda humana abre espaço para a intervenção divina. Terceiro, sabe por que você tem que construir relacionamentos para tempos difíceis? Porque relacionamentos saudáveis fortalecem sua fé quando a crise tenta enfraquecer. Me permita, mais uma vez, usar uma ilustração com base no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. A Bíblia diz que aquele homem era paralítico e talvez ele já tinha desistido dele mesmo, olhando para a sua paralisia, naquele leito e pensando, certamente eu vou morrer nesta cama, certamente para mim não há jeito e não há solução, eu nasci paralítico, vou morrer paralítico. Mas o texto diz que de repente tem 4 homens que o pega. Nem sei se ele queria ir, quem sabe ele disse, para mim não tem jeito. Mas os amigos diziam, não, ouvimos falar de um homem, seu nome é Jesus, ele está em Cafarnaum, e na casa da sogra de Pedro o pescador, nós vamos te levar lá, mas eu sou pesado, não tem problema, nós somos em 4, nós vamos te carregar. E a Bíblia diz que aqueles 4 amigos carregam o paralítico até a casa de Pedro, da sogra de Pedro. Mas chegando lá, a casa estava tão cheia que não tinha como passar pela porta, porque estava cheia. E a pior porta que existe é a humana, porque não abriram para eles passarem. Aí eles disseram, não, vamos dar um jeito, né? Vamos dar um jeito. Aí eles arrumam uma escada, corda, levam o amigo lá em cima, quebra o telhado e baixa o paralítico. E é interessante que a Bíblia diz assim, que Jesus não viu a fé dele, porque acho que nem crer ele cria mais. Diz que vendo a fé dos amigos. Então olha para cá. Irmã, guarda o que eu vou falar para você. Você pode ter 100 mil seguidores nas suas redes sociais. Não confunda-os com amigos. Porque outro dia um influencer tinha 2 milhões de seguidores. Ele morreu e não tinha quem carregar o seu caixão até a sepultura. Ele suicidou. Ele tinha se suicidado. Não tinha 4 dos 2 milhões para carregar. Sabe por quê? Amigas autênticas é aquelas que crê quando você já perdeu a fé, e elas olham para você e dizem, se você não crê, eu creio no teu lugar, o teu milagre vai acontecer. Amigas autênticas são aquelas que te carregam quando você não pode andar emocionalmente, porque você está com depressão, síndrome do pânico, vivendo o seu luto. Elas dizem, não tem problema, se você não pode andar até onde o milagre vai acontecer, nós vamos carregar você, nós vamos carregar, nós vamos jejuar por você, nós vamos orar por você, nós vamos estar na vigília por você. Se você não pode andar com as suas próprias pernas, nós vamos te carregar, mas o teu milagre vai acontecer. Se você crê no seu milagre, não crê na possibilidade de mudar essa situação, nós cremos, e elas te carregam. Mas só que quando chega na porta aonde o milagre vai acontecer, há um impedimento, e aí você diz assim, não vai dar, não falei para vocês, vamos voltar. Mas as 4 dizem, não, nós não voltamos sem que você volte andando conosco, nós não voltamos sem que você volte com o seu milagre, porque o seu milagre vai ser o nosso milagre. Isso é amiga, o resto é conversa. Amigas são aquelas que investem energia quando necessário, que investe dinheiro quando necessário. Vamos fazer aqui, minha amiga, fique em paz. E ela sai, você pode ajudar, você pode ajudar, você pode ajudar, você pode ajudar, você pode ajudar. De repente ela chega com uma solução. Mobilizei 10, trouxemos o que você precisa. Se amiga, os homens pararam uma agenda para carregar o amigo, investiram energia para carregar o amigo, investiram dinheiro
para levar o amigo até a presença de Jesus. Investiram fé. Você precisa disso. Relacionamentos saudáveis fortalecem sua fé quando a crise tenta te enfraquecer. Uma mulher isolada sofre mais, emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Mas uma mulher rodeada de pessoas corretas enfrenta a crise com mais esperança, mais lucidez, mais força, mais equilíbrio. A Bíblia diz, Provérbios 17:7, o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. A minha esposa, quando faz aniversário, ganha um monte de presentes. Mas sabe por quê? Porque ela dá presente. A minha esposa, eu sempre conto isso porque ficou marcado na nossa vida. Um dia minha esposa chegou para mim assim e falou: Josué, se a Filomena precisasse um dia de um rim meu e fosse compatível, eu era a primeira da fila. Eu doaria um rim para Filomena. Eu disse: como assim? Ela é uma amiga que marcou a minha vida. Sabe por quê? Lembra que eu falei que a Rose teve um câncer? A Filomena é uma empresária bem-sucedida. Quando ela soube que a Rose estava com câncer, ela simplesmente parou a vida dela para ficar do lado da Rose. A Rose ia para o hospital e ia junto, ia para a quimioterapia e ia junto, ia para a radioterapia e ia junto. Ela estava lá em casa. Acho que ela foi a única que te viu sem cabelo, porque o cabelo da Rose estava caindo. Ela preferiu já raspar a cabeça e colocar uma prótese humana. A Rose nem eu vi, só deixou a Filomena vê-la sem cabelo. E a Filomena, até hoje, não é apenas uma amiga de palavras, é alguém que carregou, é alguém que investiu energia, que abriu mão da agenda, que parou com o seu trabalho para dizer: conta comigo, eu estou aqui. Qual foi a última vez que você passou uma noite com uma amiga, uma noite no hospital, disse para o marido: pode ir para casa, deixa que eu fico com ela aqui? Qual foi a última vez que você foi e disse: olha, vim aqui para ajudar você a limpar a casa, porque eu soube que você está acamado, eu vou ajudar você a limpar a casa? Qual foi a última vez que disse: eu vim aqui para fazer a comida, vou fazer comida para vocês hoje, porque eu soube que você está acamada, seu marido está trabalhando, seus filhos, não, eu vim aqui para te ajudar? Qual foi a última vez que você investiu tempo, parou sua agenda? Qual foi a última vez que você investiu energia? Qual foi a última vez que você investiu dinheiro? Eu acho que foi Charles Swindoll que disse assim: amigos são como árvores frondosas, que oferecem sombras em tempos difíceis, mas entre plantar uma semente, cuidar, germinar, crescer e se tornar uma árvore frondosa, leva 5 anos, 10 anos. Agora, quem está disposto a pensar em longo prazo para construir relacionamentos deste nível aqui? Preste atenção. Por que você tem que construir relacionamentos para os tempos de crise? Porque a provisão de Deus quase sempre passa pelas mãos de alguém. O vaso, a provisão de Deus quase sempre passa pelas mãos de alguém. Deus poderia ter enviado vasilhas do céu, poderia ter dado vasilhas novas, poderia ter multiplicado sem precisar recipiente algum, mas Ele escolheu usar pessoas próximas para se envolver no processo do milagre. O milagre é comunitário, gente. Assim acontece conosco. A provisão de Deus muitas vezes chega na forma de alguém que ora, alguém que empresta, alguém que aconselha, alguém que abre portas. Quem cultiva relacionamentos hoje, colhe suporte amanhã. Quantas aqui tem pelo menos 4 amigas autênticas
que daria um rim para você. Pelo menos 4. Preciso terminar. 6º passo para vencer em tempos de perdas. Olha o que o homem de Deus perguntou: ei, seu marido morreu, o credor está na tua porta e você precisa de um milagre. Fala para mim, o que é que você tem em casa? Ô irmã, presta atenção. A solução que você procura quase sempre está dentro da sua casa. Declara-me o que é que você tem em casa. Número 1, Deus sempre começa um milagre com aquilo que você ainda tem, não com aquilo que você perdeu. Deus sempre começa um milagre com aquilo que você tem, não com aquilo que você perdeu. O profeta pergunta: diz-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, nada, a não ser um pouco de azeite numa botija. Esse nada é onde Deus gosta de trabalhar. É tão pouco que é quase nada aos meus olhos. É tão pequeno que é quase nada aos meus olhos. O que você perdeu, Deus cura. O que você ainda tem, Deus usa. A multiplicação não começa fora, começa dentro. Repete comigo: a multiplicação não começa fora, começa dentro. O que você tem em casa? Uma pequena botija com um pouquinho de azeite. Aí Deus diz: é o suficiente. Talvez você diz: olha, lá em casa tem uma filha, ela é muito simples, mas é uma menina que ora, sempre está na igreja, sempre vejo ela na presença de Deus. Então essa é a botija que Deus vai usar. Eu tenho um filho muito simples, mas ele gosta de orar, gosta de ler a Bíblia. Então essa é a botija que Deus vai usar. Eu tenho lá em casa muito pouco, mas é isso que Deus vai usar para fazer um grande milagre. A multiplicação não começa fora, começa dentro da sua casa, da sua realidade, da sua fé, dos seus recursos, da sua semente. Deus nunca constrói milagres sobre ausências, mas sobre remanescentes. Segunda razão, preste atenção, porque quase sempre começa em casa, porque Deus já colocou dentro da sua casa o que Ele pretende multiplicar. Deus já colocou lá, o azeite estava lá, só faltava a revelação. Olha, já estava lá, só faltava a revelação. É interessante que eu ministrei uma palavra semelhante a essa no nordeste do Brasil, e eu disse assim: olha, o que você precisa para o milagre da multiplicação acontecer está lá na sua casa, só está faltando revelação. Então Deus vai te mostrar aonde é que está aquilo que Ele vai usar para um milagre acontecer e você viver uma vida abundante. Aí ele falou que foi para casa orando: Senhor, aonde é que está? Aí ele estava deitado na cama dele, ele olhou para o computador, aí Deus falou com ele: então, você é programador e na sua frente tem um computador, então você vai usar essa botija para fazer as coisas acontecer. Aí ele disse: Senhor, então o que eu faço? Faz uma página, faz uns 15 anos atrás, faz uma página onde todas as lojas da cidade pode colocar o nome da loja, o endereço, e você vai vender aí para as lojas, quem quiser entrar nesse site de divulgação seu aí. Ele disse: pô, boa ideia, vai vendo. Ele pegou o computador, que era a botija, desenvolveu o programa, desenvolveu lá o site e saiu vendendo para as lojas. Quem queria divulgar no seu site, que o site divulgaria a loja. A última vez que eu encontrei ele, naquela época, ele estava ganhando R$15 mil por mês. Só colocando lojas no site para divulgar. Ele falou: pastor, revelação. A botija estava no meu quarto, eu não via. A botija estava na minha casa, eu não via. Então vai aqui uma palavra profética: Deus vai abrir os teus olhos e você vai enxergar possibilidades. Você vai enxergar aonde é que está a botija, e daqui a pouco você vai ver um milagre de multiplicação que você nunca
nunca imaginava. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo nesta manhã: o que você precisa para o milagre já está na sua casa. É só uma questão de revelação. Assim acontece com muitas mulheres. Deus já colocou dons, Deus já colocou ideias, Deus já colocou habilidades, Deus já colocou conexões, Deus já colocou pessoas, Deus já colocou sementes, Deus já colocou oportunidades. Vai haver revelação na sua casa. Sacode o ombro da minha irmã da frente e diga: vai haver revelação na sua casa, irmã. Vai haver revelação na sua casa. Aleluia! Sabe por quê? Começa em casa, porque sua casa é o primeiro lugar onde Deus restaura a dignidade. A sua casa é o primeiro lugar onde Deus restaura a dignidade. Antes de enviar ela ao mercado, ao profeta novamente, ou a qualquer outro ambiente, Deus mandou ela entrar na casa e fechar a porta. Por quê? Porque antes de Deus fazer o milagre público, Ele faz uma cura privada. Antes de Deus começar a fazer coisas grandes para o lado de fora, Ele quer começar a fazer algo grande para o lado de dentro. E aí, gente, é para fechar a porta, porque não tem a ver com Instagram, não tem a ver com postagem no Facebook, não tem a ver com fotografias expostas para o lado de fora. Deus quer começar a restauração da dignidade para o lado de dentro. Antes de Deus fazer um milagre público, Ele faz cura privada. Na sua casa Deus cura, na sua casa Deus restaura, na sua casa Deus fortalece, na sua casa Deus multiplica, na sua casa Deus renova a identidade. Sabe por quê que tem que começar a partir da casa? Porque Deus transforma casas quebradas em lugares de multiplicação. Deus transforma casas quebradas em lugares de multiplicação. Essa história não termina. A marca do velório ficou na minha casa. Essa história não termina. A marca dos meus filhos chorando junto comigo ficou na minha casa. Essa história termina dizendo: Deus transformou a minha casa em lugar de multiplicação. A casa era lugar de dor, de falta, de ameaça, de insegurança, de lágrimas, mas Deus decide transformar aquele mesmo ambiente. Deus decide transformar aquele mesmo ambiente. Talvez você chegou aqui dizendo: minha casa é lugar de dor, minha casa é lugar de falta, minha casa é lugar de ameaça, minha casa é lugar de insegurança, minha casa é lugar de lágrimas. Mas assim diz o Senhor: a partir desse final de semana, sua casa será lugar de milagres, lugar de provisão, lugar de honra, lugar de restauração, lugar de recomeço. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para nós: a casa onde você chorou será a casa onde você celebrará. Este é o estilo de Deus: pegar lugares marcados por perda e torná-los cenários de vitória, cenários da manifestação do sobrenatural. Agora, parte 7. Sua parte no milagre Deus não faz. Vai. Repete comigo: vai. Pede vasilhas. Entra na tua casa. Fecha a porta. Deita o azeite. Porque isso Deus não faz. Deus não fez nenhuma dessas coisas por ela. Por quê? Porque fé verdadeira sempre produz movimento. A fé sem obras é morta. Então, vai, entra, fecha, deita. Movimento, movimento. A sua atitude revelará a sua altitude.
Ou seja, Deus multiplica o azeite, mas é você quem coloca a mão na vasilha. Milagres não acontecem para quem espera parado. Irmãos, tem gente assim, ó. Tem gente que deita na rede e fica assim. Aí você chega, irmã, e aí? Estou esperando em Deus. Se não é esperança, é falência de fé na rede. Sabe por quê? Porque o milagre só se manifesta quando você ocupa o seu lugar no processo. Repete comigo, o milagre só se manifesta quando eu ocupo o meu lugar no processo. Ela teve que pedir vasilhas, presta atenção. Ela teve que pedir vasilhas. E às vezes, Deus cura o nosso orgulho, nos levando a viver circunstância aonde nós vamos ter que praticar humildade, pedir emprestado vasilhas, humildade, coragem, se expor, iniciativa. Teve que entrar em casa e fechar a porta, o que exigiu foco, intimidade, disciplina. Deus poderia ter multiplicado o azeite sem esforço dela, mas não o fez. Por quê? Porque milagre não é mágica, é parceria com Deus. Milagre não é mágica, é você e Deus como parceiros. Você faz sua parte, Deus a parte que você jamais conseguiria. Em terceiro lugar, porque a obediência é o caminho onde o milagre desce. A obediência é o caminho por onde o milagre desce. Se ela não obedecesse às instruções, o azeite não fluiria. Toda intervenção divina está ligada a uma resposta humana. Na Páscoa, Moisés teve que levantar o cajado. No Jordão, os sacerdotes precisaram pisar nas águas. Em João 2, os servos tiveram que encher as talhas de água. Em 2 Reis capítulo 4, a viúva precisou derramar o azeite. O milagre não é iniciado pela necessidade, mas ativado pela obediência. A Bíblia diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Obediência move o céu. 4. Sabe por quê que Deus não faz a sua parte? Porque Deus nos faz participar do processo para amadurecer a nossa fé. Se Deus fizesse tudo, nossa fé seria infantil. Se Ele deixasse tudo nas nossas mãos, seria cruel. Por isso Ele nos dá uma parte, algo para buscar. Repete comigo, algo para buscar, algo para carregar, algo para pedir, algo para organizar, algo para derramar. A cada passo o coração se fortalece. Deus está amadurecendo, Deus está ensinando. Participar do processo cria maturidade espiritual, profundidade emocional e confiança. Deu para nós chegar até o final. Então agora, o último ponto. O milagre sempre será proporcional à sua fé. O que o profeta disse? Discirna, entenda. Vasilhas vazias e não poucas. Por que não só 5? E não poucas. Por que não só 10? Vocês se lembram? Que o azeite parou. Não diz que o azeite acabou. Sabe por quê? Porque a torneira do milagre seria aberta. Então, se fosse 5 vasilhas, é o tamanho do milagre. 10 vasilhas, o tamanho do milagre. 20 vasilhas, ou seja, o seu milagre vai ser sempre proporcional ao tamanho da sua fé. Esse texto não é sobre milagre, gente. Não é sobre azeite, gente. É sobre Deus abrindo caminhos quando todas as portas humanas se fecham. É sobre uma mulher que perdeu um marido, mas não perdeu o Deus da vida. Que perdeu estabilidade, mas não perdeu esperança. Que perdeu segurança, mas não perdeu o profeta. Que perdeu muito, mas não perdeu tudo. E o pouco que ficou foi o bastante para Deus multiplicar. Você não vai viver da perda,
você vai viver do milagre. Sabe, eu preciso fazer aqui algumas orações hoje. Primeiro eu quero orar por você, que sofreu uma grande perda, e até hoje, você vive um luto que já deveria ter passado. Quando você fala nisso, você ainda chora como se fosse ontem. E Deus está dizendo, o novo que eu tenho para a tua vida, não se manifestou ainda, porque você não abriu mão daquilo que já deveria ter deixado ir, que é o luto. Eu quero que você saia do seu lugar, você venha aqui, porque a partir de amanhã, você vai viver o que nunca viveu. Você vai entrar numa estação que você nunca viveu. Você vai viver a plenitude da vida que você nunca viveu. A morte de quem se ama não pode matar o seu desejo de viver. Eu não sei o que você estava abrindo mão, que é eterno, para resolver um problema temporário. Pastor, eu estava abrindo mão da minha própria dignidade. Talvez eu estou falando com algumas mulheres aqui, que em nome de uma carência crônica, está aceitando a se envolver numa relação extraconjugal, ouvindo vozes que não têm a ver com portas certas, mas com portas erradas. E você estava negociando a sua própria dignidade. Talvez lá na empresa tenha a ver com o patrão, com o supervisor, com o gerente. Deus falou com você aqui hoje. Não negocie o que é eterno. Não negocie o que tem valor eterno. Se você está entre nós e quer que a gente ore junto, saia do seu lugar e venha aqui. Se você quer também, pastor, eu fiz uma autoanálise e eu não tenho 4 pessoas amigas. E eu quero sair daqui com essa sabedoria, discernimento e predisposição de construir uma rede maior de relacionamentos e amizades verdadeiras para tempos difíceis. Sai do seu lugar, vem aqui também, se você quer orar comigo nessa direção e nesse sentido. Se você quer também revelação, para enxergar o que está na sua casa e que pode ser a resposta de Deus para a sua vida e você não conseguiu ver ainda, sai do seu lugar, vem aqui. Vamos ficar todos de pé agora. Nós vamos orar. Quero chamar minha esposa para estar comigo aqui na frente. Eu quero orar dentro dessas demandas que eu coloquei, desses passos que eu coloquei, crendo que Deus está marcando as nossas vidas de forma indelével. Nunca mais nos esqueceremos desta manhã. Nunca mais nos esqueceremos desta hora, deste momento. Eu quero, como eu fiz da outra vez, coloque a mão no ombro de uma querida do seu lado. Eu gostaria que você olhasse para ela e dissesse assim: Deus vai te surpreender dentro da sua própria casa. Diga, um tempo novo está chegando para a sua vida e para a sua família. Diga, Deus está abrindo seus olhos espirituais. Diga, Deus está expandindo a sua mente. Diga, Deus está ampliando a sua visão. Sua história não terminou ainda. A glória da próxima estação vai ser muito maior da estação anterior.
Se prepare, nesta próxima semana, Deus vai te surpreender. Comece a orar por ela e com ela agora. Pai, nós oramos nesta manhã. As tuas filhas entenderam a tua palavra. Muitas mulheres estão aqui porque elas precisam de cura, elas precisam de restauração, elas precisam de libertação. Pai, coloca um ponto final neste luto, nas dores desta perda, que já aconteceu há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos atrás. Que as tuas filhas saiam daqui prontas para viver um novo tempo, uma nova estação, uma nova fase, e que a glória desta nova fase marque a vida delas de forma extraordinária. Senhor, aquelas que estavam negociando aquilo que não tem preço por algo temporário, guarda, liberta, restaura, abre a mente, a visão e dá discernimento. Pai, que as tuas filhas saiam daqui, Pai, ungidas, capacitadas, instruídas, orientadas e cheias do teu Espírito Santo, e que venha agora o batismo de alegria, e que venha agora o batismo de graça, e que venha agora o batismo de glória, e que venha agora o batismo de fogo, e que venha agora o transbordar do Espírito Santo. Recalabadaracai, Juiomerigasei, Andaragalabashuyandenas. Vem o Espírito Santo, vem o Espírito Santo, vem o Espírito Santo, se move 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 o Espírito Santo. Pai, levanta aqui um exército de mulheres preparadas para fazer a diferença de forma inspiradora, dentro e fora das suas casas, e que elas saiam daqui tão cheias que transbordem na vida de outros. Eu peço que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.